nós estamos falando sobre viver a nossa fé. Viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. Essa é uma das coisas que tem sido mais difíceis nos últimos dias. Por quê? Porque ser crente dentro da igreja é lindo, maravilhoso. Mas nós temos que ser crente dentro de casa e lá na rua, onde nós estivermos. Porque ser crente aqui é fácil, gente. Louva a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Oh, coisa linda, maravilhosa. Mas quando nós estamos em casa, como que nós somos como cristão? É isso que eu preciso. Viver a fé que eu falo, que eu venho aqui na igreja, que eu ouço. É essa fé que eu preciso dedicar a minha vida. A minha fé em Cristo Jesus. Essa tem que ser uma verdade na minha vida. E muito mais, queridos, agora. Nós estamos vivendo nesse mundo relativista, né? Vocês ouvem bastante eu falar isso, porque é uma verdade. Tem gente que não acredita no fim do mundo. Paciência. Hoje nós vamos falar sobre paciência, né? Paciência. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Ok. Tem gente que não acredita que existe inferno. Beleza. Tem gente que acredita que o céu vai ser aqui. Ok. Podem continuar acreditando assim. Eu acredito no que a Bíblia diz. E vou continuar acreditando no que a palavra de Deus diz. E só tem um jeito dessas pessoas descobrirem. É quando partirem. E depois que a gente partir, Jesus já voltou para quem partiu. Para quem morreu, Jesus já voltou, porque Ele não vai voltar mais. A Hebreus está dizendo que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. A tua vida, você vai definir a tua vida aqui, a eternidade é aqui, agora, enquanto nós estamos vivos. Por isso que aquilo que eu vivo, aquilo que eu falo da minha fé, tem que ser o que eu vivo. Como eu estava falando, tem muito crente que sabe que é uma vergonha para o Evangelho, que é uma vergonha para a igreja de Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque fala que é crente, fala que é cristão, mas não tem testemunho de cristão. É desonesto, é brigão. Obrigado, mano. Sabe, é um purgante. São pessoas más. Gente, o que eu ouço disso? Pessoas crentes pessoas não crentes vêm falando que pessoa má. Jesus não foi assim. Nós temos que parecer com Jesus. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. E é por isso que nós precisamos ser pacientes. E para mim não é fácil fazer esse negócio. Esse negócio de ser paciente, gente, não sei com você, mas comigo não é fácil. Eu não sou muito paciente. Mas eu estou aprendendo. A gente só aprende a ser paciente, queridos. Não tem jeito de se aprender a ser paciente, dizendo assim, Senhor, me dá paciência. Ah, Deus vai mandar paciência. A partir de agora, você é paciente. Não existe isso, queridos. Vai vir tribulação. E aí a gente vai aprender, começar a aprender no texto de Tiago, capítulo 5. Nós estamos encerrando Tiago, né? Creio que, se Deus quiser, domingo que vem nós encerramos Tiago. Né? E hoje nós vamos falar do 7 ao 12. O 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Ser paciente até a vinda do Senhor. Se Jesus voltar enquanto a gente está vivo, até a vinda do Senhor. Se a gente morrer antes dele voltar, é até o dia que a gente morrer. Então, seja paciente até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera.
ou as chuvas temporã e serôdia. Olha só, a palavra grega, é um palavrão, eu vou soletrando aqui, macrotimesate. Significa esperar pacientemente, indicando a atitude que pode suportar a demora e o sofrimento, sem nunca desistir. A ideia é de constância, resistência debaixo de um certo tipo de circunstância. É isso que Deus está falando para nós, sermos pacientes como o agricultor, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sabe, a gente conseguir suportar a demora, o sofrimento, sem nunca desistir. Queridos, a nossa vida nunca vai ser fácil, e depois que você aceita Jesus, fica mais difícil ainda, porque aí junto o capeta, tentando te desviar, te afastar, tentando fazer com que você não continue firme com Jesus. Por isso que não é fácil ser crente, não é fácil, mas a gente tem que lutar, a gente tem que buscar isso. E Tiago está nos ensinando, a carta de Tiago, queridos, olha, lembra que essa carta foi escrita para as igrejas, a igreja que tinha sido dispersa, a igreja que depois de Jesus ser assunto ao céu, começa a ser perseguida, e Tiago escreve essa carta, instruindo a igreja como ser crente de verdade, como viver a fé deles. E ele exorta, ele chama atenção, ele nos mostra como nós devemos ser. E ele está dizendo aqui para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. Então, a proposta de Tiago, queridos, é que nós, como cristãos, permaneçamos firmes diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos desafios. É isso que ele está dizendo. E é muito interessante que ele diz que para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. Então não é esse negócio, eu vou ser paciente hoje, amanhã eu me explodo, eu estouro. Não, é ser paciente até o fim. E quando eu estourar? Você vai lá e conserta. Vai lá e pede perdão. Vai lá e resolve o negócio. Porque nós somos igual metralhadora, né, queridos? Eu já não estou mais como metralhadora, não. Eu era uma metralhadora. Eu já estou mais como um fuzilzinho, já, né? Só dá uns tirinhos assim, né? Mas eu era igual uma metralhadora, eu fazia... Aí, depois você tem que voltar tampando os buracos que ela faz. E a gente precisa fazer isso, queridos. Ser pacientes. E é isso que Tiago está nos mostrando, queridos. Porque enquanto nós vamos estar nesse mundo, quando nós estivermos aqui, nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de incompreensão, momentos de dor, momentos que você vai falar assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, não dá conta, não estou dando conta, eu estou explodindo, está doendo. Tiago nos fala, continua firme, sendo paciente. Continua aguardando. Continua firme com a sua fé no Senhor, porque é nele que nós vamos encontrar força para vencer. Não é em mim, não é na igreja missionária. Queridos, isso aqui não salva ninguém, a instituição não salva ninguém, quem salva é Jesus. É só Ele que salva, é só Ele que transforma, é só Ele que restaura. É só a palavra de Deus que pode mudar a gente. E Tiago está falando, seja firme. Porque é só nele que você vai encontrar força. Porque a mesma mão que te acalenta hoje, amanhã te dá um safanão. Na verdade, não é a mesma mão que hoje está falando assim, ô meu querido, amanhã, puf, nascer. Aí você vai ficar emburrado, com dorzinha de cotovelo, bravo. É dois trabalhos, um ficar bravo e o outro desficar bravo. E é o que a gente precisa cuidar, queridos. Tiago está nos alertando sobre isso. E aqui nós tiramos duas lições dele falando. A primeira é que nada em nossa vida dura para sempre. Nosso sofrimento não vai durar para sempre. O que você está passando hoje vai acabar. Vai vir outro, mas esse vai acabar. Esse que você está passando hoje, essa luta, ela vai acabar. É você permanecer firme no Senhor.
E como que eu vou permanecer firme no Senhor? A gente começa amanhã o jejum, participa com a gente, jejuando, orando, lendo a Bíblia, que você vai permanecer firme no Senhor, independente da circunstância. É a segunda lição que a gente aprende, queridos, é que a vinda do Senhor marca o fim do nosso sofrimento. Ou para aqueles que não andaram com Jesus e não entregaram as suas vidas a Jesus, o fim, não, o início ou a continuidade do sofrimento. Porque é assim que acontece. Então, queridos, nós nunca podemos perder a esperança da nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele vai voltar, nós vamos morrer. E se nós morrermos em Cristo, para onde nós vamos, não vai ter, lágrima, não vai ter dor, não vai ter choro, nada disso. E é isso que nós precisamos. E é nessa promessa maravilhosa que nós devemos viver, sabendo que um dia isso vai acabar. Essa tormenta vai acabar. Mas, pastor, não podia acabar aqui? Quem sabe? A te alivia um momento, daqui a pouco aparece outra. E o fim, queridos, é só o dia que a gente juntar as mãozinhas e o pezinho. Ou Jesus voltar. Mas nós precisamos estar prontos. Eu gosto sempre de frisar e lembrar, porque o ser humano, ele tem na mente, no inconsciente dele, que ele terá tempo de se consertar. Eu vou ter tempo de me consertar. A volta do Senhor Jesus vai ser como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, querido, se prepare antes, esteja pronto antes. Quando a gente olha o agricultor, queridos, ele não tem controle sobre o tempo. Ele não tem controle sobre as coisas. Por mais que nós temos tecnologias, por mais que nós temos, se estuda, se melhora a semente para suportar isso, suportar aquilo. Mas o agricultor, ele não tem, ele não tem domínio, controle sobre o tempo. E o que ele precisa fazer? Ele precisa esperar com paciência. Muita chuva danifica. Pouca chuva, ele perde. E o agricultor precisa. O agricultor da Palestina, naquela época, quando nós observamos o texto, ele dependia de 2 períodos de chuva. O primeiro, que era em torno ali de outubro, e o segundo, que era em torno de março. Eram os períodos de chuvas que eles precisavam para plantar e depois no final. Então, queridos, nós precisamos ter paciência. Ora, por que o agricultor precisava esperar, queridos? Por que ele precisa esperar? Porque o fruto é precioso. O fruto é precioso. A palavra de Deus diz, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Nós não podemos, queridos, parar de fazer o que precisa ser feito, de fazer o bem, de fazer as coisas certas, de andar corretamente, de ser honesto, de ser íntegro, de ser reto, de não pecar, e de lutar contra o pecado. Por quê, queridos? Porque no tempo certo nós vamos colher, se não desfalecermos. Então permaneça firme. E Tiago mostra que o crente é como um agricultor que procura uma colheita espiritual. Nós, como, colhendo. Então nós temos que ter paciência, esperar. Porque Jesus vai voltar, queridos. Nosso coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. Como que está o solo do teu coração? Como que está o solo? Está empedrado? Tem problema. Se tiver pedrado, a palavra de Deus é igual martelo que esmiuça a penha.
Fala, Senhor, mete a pedra, mete o martelo aí nesse coração. Mete o martelo, quebra esse coração. Tira a dureza do meu coração. Essa é a minha oração, querido, porque eu tenho um coração duro. Essa é a minha oração. É quase que, eu não vou falar que todo dia, mas é quase que diariamente eu oro. E às vezes eu oro mais de uma vez por dia. Por quê? Porque eu preciso que Deus transforme o meu coração. Né? Há dias difíceis, há dias que o nosso coração está mais difícil do que outros. E a gente precisa continuar firme com o Senhor Jesus. Continuar esperando. E Deus está procurando que nós produzamos frutos, queridos. Que nós tenhamos frutos, frutos dignos. Como que você vai ter frutos? Lá em Mateus 28, de 18 a 20, diz o que nós temos que fazer. Fazer discípulos. Temos que anunciar as boas novas. Mas para eu anunciar boas novas, eu tenho que viver as boas novas. Eu preciso viver. Então eu não vou anunciar porque eu não estou vivendo. Então se conserte e viva. Arruma a sua vida. Larga o pecado. Larga o erro. Sabe, larga as coisas erradas. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que a vida cristã é fácil, né? Da mesma forma que o agricultor ali, queridos, depende de Deus. O agricultor depende de Deus. Queira ele, acredite ele ou não, ele depende de Deus. Depende da ação de Deus na vida dele, na vida do solo, da terra. Por quê, queridos? Porque é assim que funciona. E a nossa vida cristã, queridos, depende das chuvas de Deus, das chuvas de bênçãos de Deus. Não pensa que Deus manda chuva, que nós não vamos passar por deserto. Nós vamos passar por desertos. Nós vamos passar por vales secos. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Sabe que o salmista, quando ele fala lá, o Salmo 23, ele está declarando, escrevendo aquele salmo, você acha que ele estava assim, eu estou numa inspiração, vou escrever algo aqui, que vai... Não, ele estava passando, era um momento de luta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe que nós vamos ter, não tem jeito, vai ter vales de lágrima, mas a nossa segurança deve estar em Deus, a nossa vida tem que estar segura em Deus, lembra disso, queridos, versículo 8 lembra disso, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o teu coração, querido, fortaleça o teu coração na verdade, na palavra de Deus. Não é no YouTube, não é nas pregações do YouTube, gente, é na palavra de Deus, é na sua experiência pessoal com Jesus, é na sua experiência pessoal com Deus. Mas eu não posso escutar, pode, mas como você vai saber se estão falando é verdade ou não, se você não conhece a verdade da palavra de Deus? Você pode ser enganado. Como você sabe que o que eu estou falando é a verdade, se você não escuta a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia? Nosso discipulado, na primeira aula do nosso discipulado, nós falamos isso. Primeira aula, quem já fez o discipulado sabe disso. Primeira coisa que a gente fala lá no discipulado é o quê? Que nós precisamos ser crentes. Como? Bereanos. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras, eles ouviam o que estava sendo dito e analisavam se era realmente, estava na palavra. E vocês precisam fazer isso. Mas para fazer isso, a gente precisa conhecer a palavra. Não é conhecer a palavra de conta-gota, de caixinha da promessa, sabe, versículozinho que vem no grupo, ótimo, glória a Deus, que vem e você lê alguma coisa, mas é de você se dedicar, porque, queridos, para nós sermos pacientes até a volta de Jesus, nós precisamos conhecer a verdade bíblica. Isso está dizendo que nós vamos ter todas essas lutas, e a paciência, ela é aperfeiçoada numa vida que se fortalece.
Como que ocorre isso? Como que a nossa vida se fortalece, queridos? Colocando o coração nas mãos do Senhor, porque é Ele que fortalece as nossas vidas, é Ele que nos leva a suportar as batalhas. Fortaleça o seu coração, para que os propósitos e a fé de vocês sejam firmes e inabaláveis. Para isso, queridos, não fique cansado, inquieto, correndo de um lado para o outro. É na palavra, é na verdade bíblica. Suporte tudo com constância, com paciência, até que chegue o tempo de Deus, até que chegue o momento que Ele te chama, ou até que chegue a vinda do Senhor. Barnes, ele diz assim, então, uma frase aí: a vinda do Senhor, de qualquer forma, é um evento que os cristãos foram ensinados a esperar, e que estaria conectado com a sua libertação dos problemas. Como o momento em que aconteceria não foi revelado, não era impróprio. Isso aqui Barnes escreve em 1870, tá, gente? Está aí. Não era impróprio se referir a ela como um acontecimento que estaria próximo. O que ele está dizendo? Nós fomos ensinados, porque a palavra de Deus nos diz isso, que a vinda do Senhor, queridos, acaba com os nossos problemas. Se nós estivermos com o Senhor, acaba, e nós vamos estar na eternidade sem nada mais, a não ser estarmos na presença do Senhor. Esse é o que a palavra de Deus diz, mas até lá nós vamos ter dificuldades. E Barnes está dizendo que não é impróprio se referir como um acontecimento que está próximo. Por quê? Quando Jesus sobe, os discípulos estão lá olhando para o céu. E o anjo chega e fala para ele: ó, esse mesmo que vocês viram subir vai descer. Se estava próximo, queridos, falei isso há uns dias atrás, há 2000 anos atrás, quanto mais agora. A verdade está próximo para quem? Para todos, porque nós não sabemos até quando estaremos aqui. E Tiago, ele traz uma demonstração firme, queridos. O versículo 9, ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Quando a gente olha esse texto, parece que não faz sentido, né? Mas quando você começa a olhar para ele de verdade, fala assim: puxa, ele faz muito sentido. Porque geralmente, que dos momentos difíceis, a gente não gosta, e a gente gosta de pôr culpa em alguém. Sempre alguém está e é culpado pelo que nós passamos. Sempre. Por que você está passando isso? Eu estou passando isso por causa de fulano, de ciclano, porque o fulano fez isso comigo, porque o ciclano fez aquilo, porque eu fui abandonado, porque me largaram, porque meu pai, minha mãe, sabe, não olha para mim, não me dá atenção, por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre olha nessa perspectiva, querido. E nós temos essa tendência de lançar sobre os outros as nossas frustrações, o nosso insucesso. Eu nunca ouvi alguém, eu também nunca disse, de mim mesmo, alguém que foi demitido e falou assim: eu fui demitido porque eu era incompetente. Eu fui demitido porque fulano começou a fazer alguma coisa lá e fizeram coisa lá com o patrão, falou mal de mim. Pode até ser verdade. Mas talvez faltava um pouco mais de nós dedicarmos. Então a gente sempre tem alguém para culpar. E Tiago nos admoesta a não se queixar uns dos outros, para que a gente não seja julgado. Tiago proíbe, queridos, que os cristãos usem de palavra para lançar sobre os outros as suas próprias frustrações. Está frustrado, começa a culpar os outros por causa da sua frustração. Está com problema, começa a culpar os outros. O problema financeiro, é porque eu ganho pouco. Não, é porque você gasta muito. Mas a gente fala é porque ganha pouco, o patrão não paga legal, o patrão, sabe, está ficando rico e eu estou perecendo. Mas nunca é porque a gente não tem controle financeiro.
Nunca é porque a gente não sabe fazer uso do dinheiro. Nunca é porque a gente é incompetente, incapaz de administrar aquilo que nós temos. Eu admiro algumas pessoas que muito, por quê? Porque alguns ganham pouco e têm guardado. Muitos ganham muito e não têm dinheiro para nada, ainda fica devendo e pedindo para os outros. Então, que nós precisamos cuidar muito, sabe, do que a gente fala. Então, Tiago nos mostra isso, queridos. E nós não podemos desprezar os outros, nunca despreze as pessoas. Há pessoas que acham que sempre o seu sofrimento é maior. A minha dor de dente vai ser sempre maior que a sua, né? Sempre é. A minha dor de dente é maior que a sua. Eu estava conversando com o Pablo essa semana e falei para ele, Pablo, já teve momentos que eu estava passando por uma situação difícil e eu fui, sabe, atender alguém que estava também passando por sua situação difícil. E eu falei para a pessoa alguma coisa, né, para acalentar a pessoa. A pessoa virou para mim e falou, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não está passando o que eu estou passando. O que ela estava passando era fichinha por aquilo que eu estava passando. Mas por quê? Porque a minha dor de dente é maior que a sua. Talvez, se ela soubesse o meu problema, ela talvez achasse que o meu problema era pouco para o dela, como eu achava que o dela era pouco para o meu. E às vezes nós fazemos temos essa atitude. E achamos que os outros não passam por problema. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foto de perfil, foto gente, esqueci os nomes. Fotos do Instagram, foto de Facebook, sabe, Reels, Store, não mostra a realidade das pessoas. E aquelas pessoas, e se você é um, cuida, porque geralmente é, aquelas pessoas que ficam e tira foto de tudo, tira foto do casamento e do outro, ai meu amorzinho, você nunca vê isso, mas de repente está meu amorzinho, dali a pouco tem algum problema. Estou dizendo que são todos, mas geralmente é assim, porque mostra uma coisa que não vive. E o que nós estamos trabalhando com o Tiago? Que nós temos que viver a nossa fé verdadeira. Então, se eu não estou vivendo isso dentro de casa, eu preciso consertar. Eu preciso consertar com a minha esposa, ela precisa consertar comigo. Né? Apesar que ela não erra, ela fala que não erra, né? Ou erra menos, né? Né, amor? Bem pouquinho, né? Então, nós temos que cuidar, queridos, com a maledicência. Porque geralmente momentos tensos na nossa vida, queridos, é o momento que nós achamos que podemos massacrar os outros. Eu estou passando por uma luta, a pessoa vem falar comigo e eu, chuto. Por quê? Porque é eu que estou sofrendo. E eu acho que os outros são obrigados a suportar o que eu estou sofrendo. Queridos, ninguém, nem o seu esposo, a sua esposa, nem seus filhos, nem seus pais, nem seu vizinho, nem seus irmãos em Cristo Jesus, se você estiver sofrendo, se você estiver passando por luta, se você estiver passando por dificuldade, ninguém tem a obrigação de aguentar os seus, sabe, as suas pataquadas. Mas a gente acha que pode, porque eu estou passando, então me segura. Eu passei um problema no serviço, chego em casa, a minha esposa que segure, ela que se vire. Não tem problema, não posso fazer isso, querido. Você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Sabe, queridos, nós precisamos saber, por isso que Tiago vem dizendo, para a gente ter paciência. Isso é importante, para que nós não sejamos julgados. Por quê? Porque o juiz está às portas, está lá na porta. Está lá esperando. Então a nossa ação, querido, ela vai ter uma repercussão inevitável. A nossa ação, o que você faz, o que você fala, vai ter uma ação.
Qual que é a lei lá? Toda ação tem uma reação igual ou de maior intensidade. Acho que é um negócio assim, né? Cadê a Sayuri? É igual, né? De igual intensidade. Aí, toda ação. Então, queridos, nós precisamos cuidar. Por quê, queridos? Porque aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, cuida, né? E Jesus disse assim, queridos: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Paulo, queridos, nos advertiu que todos nós teremos que comparecer diante de Cristo para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas diante dele. Cada um de nós receberá o que merece pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. E Paulo continua dizendo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tiago está nos lembrando que Jesus está voltando, gente, e nós precisamos cuidar das nossas ações. Tiago está dizendo para nós aqui, ele está trazendo o quê? Algo escatológico, sabe, uma lembrança das coisas do fim. Jesus vai voltar, gente. Então segura a onda, cuida com as palavras, cuida com as ações, com as atitudes. Você já pensou? Pensa nisso. E que toda vez que acontecer alguma coisa dessa, você lembre disso. Hora que você estiver fazendo uma coisa errada, hora que você estiver falando para sua esposa o que ela não merece, você morre. Puf! Sabe aquele fulminante que você não tem, nem dentro do hospital, nem dentro da UTI, dá tempo de salvar a pessoa. E aí? Não estou colocando medo em vocês, queridos, mas é para a gente refletir e pensar. Que a gente sempre tem que estar cuidando com o que a gente fala, com o que a gente faz. Vice-versa também, tá, gente? Vou falar aqui, as mulheres também, viu? As mulheres têm uma mania de que, eu estou naqueles dias, e aí eu posso fazer e deitar e rolar. Não pode não, viu? Tem que cuidar também, porque se falar demais é pecado, se falar o que não deve, tem que pedir perdão, do mesmo jeito. Dá uma folguinha para nós aí, né? Tem que dar um alívio para nós também, né? Então, queridos, Paulo vem mostrando para nós isso. Então, a gente tem que cuidar. Jesus está voltando, queridos. E Ele não vai voltar como Redentor, Ele já veio como Redentor. Ele vai voltar como um justo juiz. E Ele não vai descer mais essa terra. É justo juiz, queridos. Ele vai vir como justo juiz. E como nós ministramos semana passada, né? O que nós fazemos com as nossas riquezas, né? O que nós fazemos com o dinheiro? Muitos compram as cortes, mas ninguém vai conseguir comprar Jesus, porque Ele é o justo juiz. E Ele diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, querido, se você quer, você precisa ouvir Jesus. A paciência dos profetas, nós falamos da paciência do agricultor, a paciência dos profetas. Vou terminar rapidinho aqui, tá, queridos? Ele começa no versículo 10 dizendo assim, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ele está nos advertindo, queridos, Tiago, lembrando do exemplo deles, dos profetas, porque quando você olha para todos os profetas, é raro você ver algum deles que falou e não foi acuado. Por quê, queridos? Porque a mensagem dos profetas tinha duas partes, anúncio e denúncia.
Eles anunciavam a palavra de Deus, a vontade de Deus e denunciavam o pecado. Então nós precisamos observar a paciência deles. Observar, queridos, isso. Muitos profetas foram, feito o que com eles? Foram encarcerados, apedrejados, mortos, mutilados. Por quê? Porque falaram a verdade em nome de Deus. Então quem fala a verdade não merece castigo, queridos, nem toda verdade deve ser falada. E toda verdade que for falada tem que saber a hora de falar. E como falar? A coisa que a minha amada esposa sempre me ajuda, não é o falar, é como falar. Porque eu tenho esse jeito de falar assim, bem com ímpeto, e às vezes eu estou falando, as pessoas acham que eu estou bravo, brigando, né? Então é como falar, e em casa é a mesma coisa. Com os filhos, com ela, e às vezes eu preciso parar, voltar, pedir perdão por causa disso. Porque não é o que eu falei, é como eu falei. Então, queridos, nós precisamos cuidar disso. E Tiago, ele nos mostra isso. Lembre de que os profetas tiveram tudo isso. E lembra de uma coisa, que o sofrimento fortalece a nossa fé. O sofrimento que nos fortalece. É muito difícil quando a gente está no meio do fogo cruzado, né? Mas, queridos, lembra disso, que você nunca vai estar só nesses momentos. O Senhor sempre vai estar ali com você. Os profetas falaram em nome do Senhor. E o sofrimento que eles sofreram veio em resultado, não foi do erro, mas foi porque eles falaram o que o Senhor mandou falar. Agora, pensa em uma coisa. Você precisa avaliar a razão do seu sofrimento. Você precisa pensar nisso. Eu estou sofrendo porque eu falei a verdade de Deus, ou eu estou sofrendo pelas minhas próprias falhas? Estou sofrendo porque eu não guardei a língua e falei o que não devia? Ou estou sofrendo porque, mesmo tendo todo tipo de cuidado, de como falar, do momento de falar, do tempo certo para falar, eu falei e por causa disso eu estou sofrendo? Por quê? Então eu preciso avaliar o meu sofrimento, eu preciso olhar, eu preciso fazer uma autoanálise do meu sofrimento. É culpa minha? Se é culpa minha, eu tenho que consertar, queridos. Eu posso pedir ajuda de Deus, Deus ajuda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então nós precisamos cuidar disso, temos que olhar para isso. Porque se vier do nosso erro, nós temos que suportar e consertar. Se vier porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós também temos que suportar, porque nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. E por fim, Tiago vem nos mostrando a paciência de Jó. Versículo 11 diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Se você não conhece o sofrimento de Jó, leia o livro de Jó, para que você conheça. E nós observamos tudo isso, e Tiago está mostrando, falando, vocês entendem? Sabe, olha, a paciência de Jó, mesmo com tudo que ele passou, Deus proporcionou algo, e isso redundou em compaixão e misericórdia. Sabe, algumas coisas maravilhosas aconteceram com Jó, diante de tudo aquilo que ele passou, de todo o sofrimento. Tiago não está dizendo que todo sofrimento vai ter recompensa, ou recompensa material, porque a gente logo pensa no dinheiro. Eu estou passando sofrimento, então, a hora que passar esse sofrimento, eu vou ter algum benefício. Não, ele não está dizendo isso. O que o Tiago está tentando nos mostrar é nos incentivar como cristão a manter firme e fiel, com paciência, nos momentos de dificuldade e de aflição. Tiago está dizendo isso, mesmo que você não receba nada, não tenha nada, se mantenha firme.
Porque a nossa recompensa pode até não ser aqui, mas na eternidade nós vamos ter. Lembra de eternidade, queridos? Quanto tempo é a eternidade, quanto tempo é a nossa vida? Tá? E Jó, queridos, ele é um exemplo de firmeza na tribulação, de firmeza na angústia, de firmeza na dor. Jó reclamou, queridos, mas ele nunca perdeu a fé, ele nunca abandonou a fé dele. Barclay diz assim: a submissão de Jó não é daquela que se arrasta aos pés de alguém, passiva, e que a nada questiona. Jó lutou e questionou, e algumas vezes até desafiou, mas a chama da fé nunca se apagou em seu coração. Jó questionou Deus. Deus, o que é isso? Por que eu não fiz nada de errado, eu sei disso. E tem aqui os infelizes dos meus amigos me cutucando todo dia, não estou suportando. Está difícil. O problema, queridos, é que a gente fala assim, mas a gente logo já vou largar a fé, porque desse jeito, Deus não me ajuda mesmo, nada acontece comigo, nada muda na minha vida. Eu vou chutar o balde da barraca mesmo, pau da barraca, eu vou chutar o balde mesmo. Por quê? Porque não está nada melhorando, eu estou lutando, não muda nada. Jó permaneceu firme, não abalou a fé. Jó não deixou que nada abalasse a fé dele. Outros exemplos que nós vemos, queridos, Isaías nunca foi ouvido, queridos, pelo seu povo, e foi cerrado pelo meio. Ele não perdeu a fé por causa disso, queridos, né? Foi maltratado por pregar a verdade, né? Jeremias foi também maltratado, foi judiado. Por quê? Porque falou a verdade. Daniel foi banido da terra, sofreu pressão, queridos, foi jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi perseguido. Olha só o que Estevão, quando ele denuncia o Sinédrio, o que acontece com Estevão, gente? Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Ele estava denunciando o Sinédrio. Eles maltrataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado, morto, né? Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está dizendo, permaneça firme, não abandone a fé por causa disso. Quando você estiver enfrentando sofrimento, sabe, não coloque em dúvida o amor de Deus para com você. Deus me abandonou, Deus me largou. Não, foi eu que larguei, fui eu que abandonei, fui eu que deixei, fui eu que corri de Deus. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Aonde? Em tudo que é lugar. Deus sempre esteve lá, sabe? Então, gente, não se esqueça disso, seja paciente. E Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você deseja viver piedosamente perante Jesus Cristo, diante do Senhor, diante dos homens, você vai ser perseguido. Tem jeito. E não é porque você é obediente que você vai ter uma vida fácil, mas porque você vai ser obediente, que você vai ter uma vida com Jesus. E Ele não vai te abandonar em momento algum. Agora, olha essa frase aí no telão. Se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Essa é a verdade. Se nós, eu e você como igreja, formos mais fiéis, nós vamos ser perseguidos. Não é que a gente vai ser perseguido por ser, nós vamos ser fiel. Eu vou ser perseguido, vou ser mais fiel, porque agora eu estou sendo perseguido. Não é isso. Isso está mostrando que, queridos, que Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste no meio delas.
Ele cuida de nós quando nós estamos lá. Elias, quando ele denuncia Acabe, o pecado de Acabe, ele é perseguido, mas Deus nunca deixou de assistir ele. Acabou-se as águas, secou, parou de chover, ele falou também. Deus mandou, Deus supriu, Deus cuidou dele. Jó foi um homem piedoso, queridos, foi justo, foi próspero, foi um pai bom, foi um sacerdote do lar, sabe, ele se preocupou em andar diante de Deus, deu o testemunho de Deus, mas nada disso fez com que ele não sofresse. Jó perdeu todos os bens, todos os filhos, perdeu a saúde, mas ele não pecou por causa disso. Jó perdeu o apoio da mulher, perdeu o apoio dos amigos, mas nada disso fez ele abandonar Jesus, fez ele abandonar Deus, né? Jó faz 16 perguntas por quê. Jó expressa sua queixa 34 vezes, e Deus faz 70 perguntas para ele. Deus faz um monte de pergunta para ele. O que Deus mostra? O que nós aprendemos com a paciência de Jó? Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Deus tinha falado para ele, falado para Satanás, você viu meu servo Jó? Não existe ninguém igual a ele. É um homem bom, certo, correto, fiel. E aí Jó lá no final ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, Deus, eu vou parafrasear o texto. Agora, depois de tudo isso que eu passei, de todo esse sofrimento, de todas essas dores, de todas essas acusações, eu entendi que agora sim os meus olhos te veem. Agora eu consigo te enxergar. Agora eu sei que realmente o Senhor é o meu Deus. O sofrimento, queridos, muitas vezes é para nos aproximar de Deus. Nós somos cabeça dura, gente. E nós muitas vezes não aprendemos da forma fácil. E Deus quer nos ensinar a andar com Ele, a conhecer Ele, de ouvir falar. Então, cuidado, queridos, para não sofrer como um tolo. O versículo 12 diz, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Possivelmente Tiago ele tenha ouvido o texto lá de Mateus, o Sermão do Monte, Mateus 5. Ou ele ouviu alguém dizendo, né, ou ele soube de alguém falando aquilo. E ele faz um paralelo. Então, queridos, a vontade de Deus jamais vai ser levar você onde a graça de Deus não esteja presente, onde a graça de Deus não possa sustentá-lo. Sabe, lembra disso. A nossa paciência nos tempos difíceis, de dor, de dificuldade, vai gerar um testemunho nas nossas vidas, se nós permanecermos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi é para que a gente mantenha, queridos, a nossa esperança em Cristo Jesus. Como agricultor, queridos, nós devemos continuar trabalhando. Como Ele, queridos, nós, no tempo de prova, nós precisamos manter firme, esperando a colheita espiritual. Os frutos que glorificam a Deus. Não é os frutos que nos enaltecem, os frutos que glorificam a Deus. Como os profetas, nós devemos procurar as oportunidades para testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. Como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, em nosso sofrimento, com o firme propósito de conhecermos a Deus mais profundamente. Para você refletir e eu
e praticarmos. Primeiro, diante de tudo que tenho passado, qual tem sido a minha atitude? Tudo que você tem passado, qual tem sido a sua atitude, querido? Segundo, ao passar por situações difíceis e de muito sofrimento, como tenho me sentido e qual tem sido a minha ação? Eu tenho reclamado e feito beicinho e, sabe, pondo culpa em alguém, nos outros, ou Deus é o culpado, Deus é o problema, Deus me abandonou. Qual tem sido a minha ação? E terceiro, queridos, eu sou paciente? Se não, eu tenho buscado ser paciente? Eu tenho buscado a paciência que o Senhor quer que eu tenha? Como agricultor, como os profetas e como Jó? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, que nessa noite nós possamos, ó Deus, de verdade, declarar isso. Se nós temos sido pacientes, e a paciência que, Senhor, não é só fechar a boca e não falar nada, porque muitas vezes nós não falamos, mas nós não somos pacientes no nosso interior. Então, Senhor, se nós não temos sido, nos ajude. Se nós não temos conseguido, nós precisamos aprender, Senhor. Nós dependemos disso. Nós dependemos do Senhor. Faça com que nós entendamos e compreendamos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém.